A gente não dá folga para o deputado. Tudo bem, Salve, Rogério? Bem-vindo. Tudo bom, Andri? O Rovai, uma boa tarde, né? Para nossa boa tarde já. O deputado está em Minas? Estou em Minas. Boa. Cheguei ontem de Brasília, já estou cá nas Minas Gerais. Agora nós temos que voltar lá para segunda. A semana que vem vai ser de segunda a quinta, e na outra, como tem um feriado na quarta, nós vamos ficar nas bases. Eu ia te perguntar isso. Como é que está a pré-campanha? O Rogério Corrêa é pré-candidato a prefeito de BH, né? Como é que está a pré-campanha? Tem pesquisas? Como é que está a conversa dentro com aliados? Ô, Rovai, estou muito animado, viu? A campanha está boa. A gente já unificou o PT em torno da candidatura há mais tempo, né? Então, meu nome já foi aprovado no Diretório Municipal do PT por unanimidade. Nós tínhamos 3 nomes colocados com a hipótese de ser os candidatos do PT aqui, que são as companheiras, né? Minhas amigas Beatriz Cirqueira, a Bia, aliás, faz dobradinha comigo, mais a deputada também Macaé, também professora. As duas também tinham os nomes colocados, e entre nós 3, achamos que era melhor que eu representasse e pegasse essa tarefa importante de buscar ganhar a prefeitura novamente para o PT aqui. Então, por unanimidade, meu nome foi escolhido no diretório e foi também aclamado na plenária com a presença da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, que está me ajudando muito. Então, o PT nacional, como foi unanimidade, nós não precisaremos de fazer encontro municipal prévio. Meu nome deve ser homologado já daqui a uma semana, 2 no máximo. Então, já terei a candidatura homologada pela direção nacional do PT e também, por unanimidade, tem colocado prioridade no nome. Bem porque Rio de Janeiro e São Paulo, nós não teremos candidato do PT. No Rio, o apoio será o Eduardo Paes, já está sendo costurado. E, no caso de São Paulo, é o apoio ao Boulos, do PSOL, decisão já tomada pelo PT lá, com acordo já prévio, né, feito durante o processo eleitoral. Então, dos 3 estados aqui maiores do Sudeste, Minas e São Paulo, nós vamos ter candidato em Belo Horizonte, por isso a prioridade da minha candidatura. O quadro aqui é um quadro ainda muito indefinido de candidatura. O atual prefeito, que é o prefeito Fuad, era vice do Calil. Então, ele deve ser candidato à reeleição, ainda não definiu, mas está com problemas dentro do PSD em relação ao próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação ao ministro Alexandre Silveira. Então, não tem ainda uma unidade dentro do PSD, até pela proximidade que o prefeito está tendo com setores na Câmara Municipal ligados ao ex-deputado Marcelo Aro, que tem ligação e é secretário do governo Zé. Então, isso tem causado instabilidade na candidatura dele. E no campo à direita, a candidatura do bolsonarismo será o deputado estadual aqui de Minas, que está lá foi candidato na eleição passada, teve em torno de 10% dos votos, que é o que ele mantém hoje. A minha candidatura já aparece nas pesquisas também em torno de 10%. Então, nós vamos ter uma polarização provável com o bolsonarismo, com muita chance de ganhar. Já estou buscando aliança, além da nossa federação, PT, PV e PCdoB, também vamos tentar uma aliança com a coligação do PSOL da rede, e depois vamos buscar também alavancar aí um apoio do PDT, que tem a candidatura da Duda, mas que nós queremos unificar numa candidatura de esquerda aqui. PSOL, PDT, a nossa federação do PT, e, se possível, alguma amplitude também com o PSB. Vamos buscar essa amplitude aí para o lado do governo Lula. Eu já sou visto como candidato do Lula, vamos dizer assim. Então, já me ligam muito por ser vice-líder do presidente Lula e também fundador do PT. Eu sou de Belo Horizonte, sou nascido em Belo Horizonte, lá no bairro Carlos Prates, e tenho muita afinidade com a cidade. Eu fui vereador aqui 10 anos, né? Fui vereador de 88 a 98. Depois fui deputado estadual, 4 mandatos, sempre muito bem votado e com uma atuação política muito grande na capital. Com essa questão agora da vice-liderança do governo Lula, 2 mandatos de deputado federal,
é um nome com boas possibilidades. E nós vamos trabalhar um programa bem ousado aqui para Belo Horizonte. Já estamos trabalhando a comunicação, já temos até um slogan para a campanha, né? BH pode mais. Aqui as coisas estão muito sem participação popular, está faltando efervescência política na cidade, tem um programa mais ousado, botar a periferia para fazer política pública, para definir política pública. Eu vou lançar um programa Periferia Viva. Quando eu fui delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós tínhamos, no governo Lula, os territórios da cidadania. Eram as regiões mais pobres do Brasil, que nós fazíamos esse território, e ali tudo quanto é política era levado para esse território, de educação, de saúde, no caso lá, desenvolvimento agrário, enfim, todas, meio ambiente, recuperação de nascentes, tudo era feito nesse território de cidadania, todas as políticas públicas levadas para lá, mais médicos, Bolsa Família. Eu estou querendo criar isso aqui nas periferias de Belo Horizonte. Então, nós vamos ter o Periferia Viva, com muita participação popular, eleger pessoal para os conselhos, discutir o que precisa na cidade, do ponto de vista de combate à violência. Belo Horizonte é uma cidade muito escura na periferia, sem área verde. Nós vamos dar uma mudada boa aqui, viu? Discutir mobilidade urbana, melhorar a saúde, botar essa meninada toda na creche tempo integral. Não ter menino aqui, não ter criança fora da creche tempo integral é uma das metas que eu quero comprometer com o povo de Belo Horizonte. Eu estou muito animado aí, viu, Roberto? Se depender aqui do chat, ó, já tá Marina Silva aqui, meu voto é seu e levo alguns comigo. Salvador Batista, estamos juntos. A José Sofia, votarei no Rogério. Priscila Pessotto, amo de paixão. Tá aqui, ó. Aqui o Roberto Abreu, meu candidato por 2 vezes, votei no Rogério e na Bia, queria muito estar em BH para votar nele para prefeito. A Marília Lourdes também, sou de BH, ele é meu candidato com certeza. Então, tá aqui os mineiros, cheio de mineiro hoje aqui. Aqui, ó, Betim presente, estou aqui em Betim, pronta para ajudar na sua campanha, Rogério. O Baldo Sanches também, tá aqui. E tem a Celavi aqui, que adoraria aqui ser mineiro para votar no Rogério. Muito bom. E o Rogério... Esse aqui é de Minas. Vai. Os meus amigos e parentes aí em BH será para o seu mandato, prefeitura já. Obrigado, Salvador. Estamos aí na luta, viu? Vamos fazer um programa bom para a cidade, viu? Já estou começando a discutir tarifa zero no transporte coletivo. A saúde aqui, nós precisamos de ter mais equipe de saúde. Em Belo Horizonte, nós estamos com 1 para cada 4.000 pessoas. A meta é chegar a 1 para cada 2.000 para esvaziar também a demanda nas UPAs, no centro de saúde, e poder melhorar. A reclamação é muito grande nas consultas, né, de mais alta complexidade. Então, nós vamos ter que melhorar o acesso. As pessoas, às vezes, vão ao médico e depois não conseguem retomar no especialista. Então, esse é um problema que nós estamos vendo na cidade. Nós já estamos fazendo um levantamento. Você falou de pesquisa, Robai. Nós fizemos uma pesquisa quantitativa, eu apareci aí com 10% na pesquisa, mas agora nós estamos fazendo uma qualitativa. Vou ter acesso ao resultado dela amanhã. Então, já estamos também discutindo o contrato com empresa de comunicação para a campanha e já estamos em plena pré-campanha, né? Então, já estou correndo aqui os bairros de Belo Horizonte. Enfim, muita vontade. A militância está com muita vontade de ver o PT voltar. Nós vamos enfrentar esse bolsonarismo nas urnas aqui, vamos dar uma surra nesse Bolsonaro nas urnas também. Já deu na CPMI, agora é nas urnas. O pessoal falou. Eu ia falar da CPMI agora também, né, Dri? Não sei se você... porque até estava o pessoal agora, deu uma surra nos bolsonaristas na CPMI, agora vai ser ali nas urnas. Fizesse esse balanço. O Rogério, que atuou fortemente ali, era membro titular da comissão, e aí queria ouvir qual que é a avaliação, né, do relatório final, da aprovação, né, dos indiciados. Rodrigo, foi o maior tiro no pé que eu já vi uma oposição dar no mundo, na face da terra. Desconheço isso. Também, os caras pediram uma CPMI para investigar eles mesmos. Deu no que deu, né?
A quebradeira foi toda culpa do bolsonarismo. E não foi só quebradeira no dia 8, foi uma tentativa de golpe. Então, o resultado da CPMI é esse. Nós esmiuçamos o que foi o processo de tentativa de golpe no Brasil. E a cada depoimento, a cada semana que passava, a cada documento que chegava, ficava mais claro que nós escapamos de um processo de golpe no Brasil por muito pouco. Felizmente, as condições políticas não estavam dadas, porque o Bolsonaro e o seu entorno tentou de todo jeito dar um golpe no Brasil. As condições não estavam dadas, primeiro, porque ele não teve base social. Perdeu as eleições e achou que, na marra, através dos bolsonaristas mais radicais, ele ia fazer um levante popular que chamasse a um golpe no Brasil. Esse levante não ocorreu. Foi mesmo a turma mais radicalizada deles, que ocuparam estradas de forma violenta. Desde o primeiro dia que foi anunciada a vitória do Lula, na mesma noite, eles começaram a ocupar as estradas, e a ideia era criar um movimento amplo para justificar a entrada das Forças Armadas. Por isso, eles foram para a porta dos quartéis, não foram retirados de lá, porque os generais e o comando do Exército deu moleza e deu ordem para que eles não fossem tirados, e não permitiu que as polícias militares retirassem. Aliás, muitos governadores também não queriam retirar. Mas a ordem do Exército é mantê-los na porta dos Exércitos para, junto com as estradas ocupadas, criar um caos no país que justificasse a entrada das Forças Armadas, que eles foram aos quartéis chamar para o golpe. Além disso, não dando certo, não tendo movimento social amplo, igual eles esperavam, aí começaram a fazer atos radicalizados. O dia 12 da diplomação, que eles tentaram ocupar até a Polícia Federal, queimaram o ônibus, foi uma noite de horror que nós tivemos lá em Brasília, e depois a tentativa até de colocar bomba no aeroporto de Brasília para dali criar o caos e chamar as Forças Armadas, sempre nesse sentido. E, posteriormente, o próprio dia 8 foi a tomada dos 3 poderes, e também eles esperavam uma presença maciça. Então, eles não tiveram o apoio popular que acharam que ia ter, ficaram isolados dentro do bolsonarismo. Também não tiveram apoio político, né? Justiça seja feita, tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco reconheceram a vitória do Lula no mesmo dia, na mesma noite. Isso esvaziou a força política do golpe, que ficou para função apenas dos bolsonaristas. O Centrão não entrou nessa. Em terceiro lugar, a direita, né, conservadora, a direita mais tradicional, não entrou nisso. Então, eles ficaram com a ultradireita bolsonarista. E, por fim, não tinha clima também internacional para isso. E, portanto, eles ficaram sem esses fatores. E as Forças Armadas não quiseram, então, ir numa aventura desta sem estar amadurecida a possibilidade de golpe. Não que as Forças Armadas, no seu conjunto, não quisessem, mas ela se dividiu ali. E o Bolsonaro armou isso, Dri, com aquilo que ele tinha de centro do golpe que ele queria dar, com as pessoas que ele escolheu a dedo. Então, vamos lembrar que no processo de maior radicalização, ele trocou os 3 comandantes das Forças Armadas e botou 3 que ele confiava. Aquilo não foi à toa. Ainda chamou para lá o general Heleno, Braga Neto. Então, esses generais que nós colocamos para ser indiciados, 8 generais, faziam parte desse comando golpista que ali estava. E, além disso, também os civis, né, como o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, que buscou, então, articular tal minuta do golpe, dar razão, entre aspas, jurídica a uma aventura golpista, através das minutas de golpe, do passo a passo do golpe que estava no telefone do Mauro Cid. Então, o Anderson Torres foi também um baluarte dessa direção golpista, junto com Silvinei Vasquez, que aí seria chamada da Polícia Rodoviária Federal aparelhada para isso, né? Que agiria junto com a parte das Forças Armadas que eles chamavam para o golpe. Então, foi muito arquitetado. Para você ter uma ideia, aquela ação no dia 8 não foi nada espontânea. Ali foram para lá muitos militares, viu? Da reserva, mas também militares que estavam lá da ativa, aqueles chamados kids pretos, que são pessoas treinadas de forças especiais do Exército, que estavam no dia 8,
foram filmados, eles próprios se filmaram e organizaram toda aquela ocupação dos três poderes. Então, foi uma tentativa de golpe. Pois bem, eles tentaram uma narrativa esdrúxula de dizer que a culpa disso tinha sido do Lula. O voto separado deles pedia para indiciar o Lula, dizendo que o Lula foi o responsável por não reprimir eles próprios. E simulou algo para poder desgastar o Bolsonaro. Imagina, a tese era essa tese esdrúxula, assemelhada à tese da Terra plana, né? Mas isso ficou na bolha deles. Como é que alguém de boa vontade, alguém que pensa, iria acreditar que o Lula queria dar um golpe nele mesmo para desgastar Bolsonaro? Então, essa tese esdrúxula não pegou. Ficou muito claro para a sociedade, até a grande mídia viu que a tentativa de golpe foi real. Então, eles se isolaram dentro da CPMI e, com isso, nós conseguimos reunir as forças democráticas e aprovamos um relatório muito bem fundamentado, com muita prova. É uma peça histórica, eu recomendo todo mundo a ler o relatório, ele é uma peça histórica. E nós já entregamos esse relatório para a Polícia Federal, para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Todos os 6 estavam esperando esse trabalho da CPMI, por isso que eu falo que é um tiro no pé. Ou seja, a posição do Congresso em relação ao que foi feito. A posição do Congresso é essa. Houve uma tentativa de golpe articulada principalmente por Bolsonaro e nós apontamos quem era o comando desse golpe. Com isso, agora, o Supremo Tribunal Federal, junto com mais provas que a Polícia Federal tem, com certeza vai ter os instrumentos e, o melhor, tem o aval político para continuar agindo e punindo não só os que quebraram tudo, os que foram os executores da tentativa de golpe, mas principalmente os mandantes. Então, no STF, o ministro Alexandre de Moraes já passou esse nosso relatório para todos os inquéritos que tem lá. Então, o relatório já está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. Na PGR, a procuradora já remeteu para o procurador adjunto, que está também já fazendo a análise, que é o mesmo procurador que fez aquela peça que pediu e conseguiu a prisão de todos os comandantes da PM de Brasília, que articularam o processo golpista para que não houvesse repressão na Polícia Militar no dia. Então, ele é que vai olhar esse processo na PGR. Na Advocacia Geral da União, já pediram para analisar também no processo que cobra 110 milhões de prejuízo moral e prejuízo material que nós tivemos, já vão buscar a inclusão dos artífices do golpe, incluindo Bolsonaro. Então, todos os poderes, a Polícia Federal, o doutor Andrei nos disse que agora vai sair da parte dos executores para cima. Então, o relatório da CPMI foi o aval político para se manter as investigações. Então, o tiro no pé foi enorme. A gente pode esperar, daqui a pouco, prisões também desses mandantes, incluindo Bolsonaro. Muito bem. Tem aqui um recado, antes de fazer mais perguntas para o Rogério, do João Pedro, o nosso desenhista lá da Bahia, desenhista autista, ele fala: meu amigo Rogério Correia, quero te dizer que ano que vem, 2024, eu quero muito e pretendo ajudar amigos guerreiros meus eleição. Conta com ele aí, viu, Rogério? Obrigado, João Pedro. Tem recebido recebi o retrato que você fez de mim, já está guardado aqui, não vamos precisar mesmo. Aí ele disse que está se preparando para poder discursar. Olha, ele quer falar para os autistas tomarem aí tento na disputa política, estarem participando também. Tem que participar mesmo, João Pedro, é isso aí. E, Rogério, você estava falando dessa questão, né, de chegar nos mandantes, nos mentores. Essa semana a gente teve um julgamento importante, que foi a inelegibilidade do Bolsonaro, que já era inelegível, ficou agora bi-inelegível, e mais teve outra figura que foi o Braga Neto, agora também inelegível a 2030, um militar que estava aí na política. Até 2030, né? Isso, 8 anos, né? 2020, como é referente a 2022, fica até 2030. Como que você viu essa
essa questão da inelegibilidade, e agora pode chegar também aos militares, essas investigações, esses militares que atuaram fortemente no golpismo? Com certeza. Eu acho que foi correta a posição do TSE de colocar também inelegibilidade Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro. Aquilo que eles fizeram no dia 7 de setembro foi uma afronta da chapa, não apenas do Bolsonaro, mas da campanha eleitoral que ele estava presente. O Braga Neto é também indiciado lá. Ele é aquele que saía das reuniões, que ele participava junto com o Bolsonaro, com esse comando golpista, e depois ia lá fora, junto com o general Heleno, dar esperança ao pessoal que estava na porta dos quartéis. O Braga Neto é um que dizia, não saiam, vai ter novidade, não posso falar ainda o que é, não, mas fiquem firmes, vai ter muita novidade ainda. Então, ele conversava, articulava o golpe e depois ia dar sinais de que as pessoas mantivessem as posições que estavam para a tentativa golpista. Quando ele foi lá aliás, ele não foi o general Heleno. Infelizmente, o Braga Neto acabou não indo, né? Na CPMI. Foi uma pena, mas nós tínhamos muitos elementos que já possibilitavam o indiciamento dele mesmo sem ouvi-lo. O general Heleno, quando foi lá, foi patético, né? Falou mentira, tentou dizer que aquilo lá era um ato normal que teve, que ele nem sabia direito, tentou se esquivar, mas também ficou muito claro que mentia. Nós mostramos até foto dele nas reuniões com os comandantes das Forças Armadas, junto com o Mauro Cid. Ele quis dizer que o Mauro Cid não tinha conhecimento de nada, que o Mauro Cid era apenas um ajudante de ordem. Isso ele falou é verdade. Ele recebia a ordem do Bolsonaro. Mas ele ouvia tudo. Nós mostramos ele em várias reuniões do comando das Forças Armadas com o Bolsonaro e com o próprio general Heleno. Então, a delação do Mauro Cid foi outro ponto importante na CPI. E outra delação importante foi a do hacker, né? O hacker, pessoal, eu até contar a história para vocês, para vocês verem a dimensão de que foi a tentativa de golpe. O hacker falou e depois ficou provado. Ele foi procurado pela Carla Zambelli, outra que está indiciada, essa deputada, para que ele ajudasse na articulação de uma farsa golpista. Então, ele teria que mostrar que as urnas não eram confiáveis. Então, eles pediram, em primeiro lugar, que ele tentasse entrar dentro das urnas eletrônicas. Ele explicou que não tinha jeito, porque as urnas não são ligadas à internet. Então, essa mentira bolsonarista, o próprio hacker falou ao Bolsonaro, isso não tem jeito de fazer. O que a Carla Zambelli pediu a ele, depois levou ele até tomar café da manhã com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pedia a ele fazer um acordo com ele. É que ele iria simular uma urna, ia fazer uma urna fraudando essa urna, ia fazer uma demonstração pública da fraude. Nós estamos falando aí do hacker Delgatti, que é aquele hacker de Araraquara, que tinha desmoralizado a Lava Jato. Aquilo que ele mostrou quando ele invadiu o celular do Moro e daquela turma Lava Jato, ele mostrou que aquilo realmente estava no telefone. Então, aquilo que ele revelou era real. Ou seja, ele era um hacker que realmente conseguiu hackear o Moro e a Lava Jato. Então, ele tinha, neste sentido, a credibilidade de quem era um hacker atuante, um hacker que sabia das coisas. E o Bolsonaro quis aproveitar disso para dizer que as urnas eram falsas. Então, qual que era a tese dele? Um hacker que desmoralizou a Lava Jato, que tem confiança de que realmente ele conhece desse assunto de hackear, o hacker iria na praça pública no dia 7 de setembro, a um pouco mais de um mês da eleição, e levaria uma urna e faria uma demonstração que depois iria para o programa de TV do Bolsonaro, onde ele colocaria as pessoas votando 22 e o resultado sairia 13, ou seja, ele iria dizer que a pessoa votava no Bolsonaro e o voto era computado por Lula. Agora, imagina, Odri e Renato, se isso, há um mês e pouco das eleições, vai para um programa de televisão e ele dá essa demonstração pública, que confusão que eles iam fazer na eleição no Brasil. A radicalização que seria. Então, o negócio deles era melar o processo eleitoral. E o hacker tomou café da manhã para o Bolsonaro pedir isso a ele. Foi isso que o Bolsonaro pediu ao hacker. Depois ainda mandou o hacker lá no Ministério da Defesa para poder ver se articulava a entrada do hacker
dentro das urnas eletrônicas e pudesse, como Ministério da Defesa, desmoralizar o processo eleitoral. Olha a gravidade do assunto. Então, isso é que eles tentaram fazer na véspera do processo eleitoral. Então, essa ida, a delação do Mauro Cid e o depoimento do hacker, eles foram fundamentais para que a gente demonstrasse o que eles queriam. E depois a atuação no segundo turno da Polícia Rodoviária Federal, onde eles tentaram também evitar que o nordestino votasse, que tudo ficou provado. Então, foram uma série de atos que eles iam fazendo para buscar desmoralizar a democracia e o voto no Brasil. Essa era a tese bolsonarista. Muito bem. E, Rogério, agora eu queria que você falasse quais são as próximas propostas ali que vão ser importantes para o governo, nas próximas agendas que a gente pode esperar na Câmara. Eu ouvi que essa semana vocês tiveram reunião com o presidente Lula, e quais são as próximas prioridades agora? A gente tem aí um pouco, né, um mês e pouco, né, de agenda parlamentar. O que a gente pode esperar agora desse próximo mês, desse próximo encerramento do ano? Pois é, essa foi a pauta que o presidente Lula nos chamou lá. Aliás, foi uma demonstração de unidade e de busca de reconstrução do Brasil, uma demonstração nesse sentido de força que foi dada pelo presidente Lula. Estavam lá todos os partidos que hoje compõem a base do governo: PSOL, PT, PDT, PSB, também passando por partido de centro e mesmo partido de direita. União Brasil estava lá, o Republicanos. Então, todos os líderes estavam nesta reunião com o presidente Lula, os líderes da Câmara. A pauta principal é a economia. Foi dado um quadro de como é que anda a economia no Brasil. Nós reunimos no dia em que o índice de desemprego foi revelado ao país, né, o menor índice desde 2012. Se não me engano. 2012. A maior taxa de ocupação desde 2012 e o menor índice desde 2015. Exato, 7,7%, né, de desemprego. Melhorou muito. Bolsonaro estava lá na faixa de 13%, pegava 12%, 13% de desemprego. Chegou até a mais, mas tinha uma média de 12%, 13% de desemprego. Então, baixamos para 7,7%. Foi muita geração de emprego e, principalmente, agora com carteira assinada. Então, há um avanço nisso. E também a baixa de preços, né, de produtos especial, gêneros de primeira necessidade, alimentos. Então, tem melhorado o nível de vida. E o presidente também deu uma fala em torno da prioridade esse ano, que foi reconstruir as políticas sociais. Então, Bolsa Família, Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, bolsas que voltaram a ter reajuste lá do CNPq, bolsas de estudo para estudantes também secundaristas. O presidente, enfim, renovou os programas sociais. 47 programas foram recriados, de toda a natureza. Programas sociais importantes para as faixas mais pobres, mas também programas que ajudaram muito as classes médias, como Desenrola, por exemplo, e outros, né? Então, nós tivemos um balanço muito positivo esse ano, mas para que a gente dê conta, para isso continuar, precisa arrecadar. Isso que foi a pauta, Odri. Como arrecadar? O Congresso precisa ter essa responsabilidade. Eles ficam aí falando do bolsonarismo e também agora, junto com a grande mídia, que tem que fazer déficit zero a qualquer custo. Não é assim. Não tem que ter déficit zero a qualquer custo, que o presidente tem deixado claro. Ele não quer fazer e não vai fazer contingenciamento dos programas sociais. A Simone Tebet, na reunião, disse isso. Nós não queremos, para o ano que vem, mais do que foi previsto no orçamento, mas queremos executar o orçamento. E o orçamento prevê recursos para esses 47 programas sociais, além de recursos para obras e infraestrutura. Para isso, nós temos que arrecadar. Então, os projetos econômicos que estão na pauta, tanto da Câmara quanto do Senado. Terminar a reforma tributária, é um ponto essencial, ela está no Senado e vai voltar para a Câmara, nós temos que fazer esse ano. Esses projetos de metas fiscais têm que ser aprovados esse ano para valer o ano que vem. Então, os fundos dos super ricos, né, de offshore, cobrança, a taxação dos super ricos, nós temos que aprovar também ainda no Senado,
para que ele tenha validade, e medidas provisórias que o governo fez também acerca dessas questões econômicas. Então, na pauta que nos foi entregue é apressar exatamente esses projetos. Para isso, a gente depois aprovar uma lei de diretriz orçamentária, aprovar o nosso orçamento também, que ter condições da gente, ano que vem, ter um orçamento capaz de executar as ações sociais e melhorar a vida do povo. Nós estamos aí para isso, né? Então, o fundamental é melhorar a vida do povo. O presidente Lula foi eleito para isso. Então, precisamos de fazer arrecadação. Esse foi o recado. Muito bem, Rogério. Queria te deixar aí um espaço para fazer Deixa eu ler o superchat do Adalto Alves. Rogério Correia, grande nome da esquerda para a Prefeitura de Belo Horizonte. Permita-me substituir a unanimidade por consenso. Rogério será vitorioso. Obrigado, Adalto. Nós estamos na luta aí. Vamos fazer mesmo esse consenso aí, buscar unificar a esquerda aqui, ir em direção à centro-esquerda, os partidos também que apoiam o presidente Lula. Vamos unificar ao máximo a candidatura, seja no primeiro turno. Se não der, vamos unificar no segundo turno, porque eu estou convencido que nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar essa eleição. Muito bem. Quem é o candidato da extrema-direita, bolsonarista, Rogério? É o Bruno Engler, é um deputado estadual que fez dobrada com o Nicolas. Chupetinha. É, isso. Famoso. Famoso, né? Nicole. Eu achei que ele ia ser candidato, ele não sai, então, o Nicolas. Não, vai apoiar esse Engler. Na verdade, ele... É aquela pauta que eles estão, né? A mesma pauta. Eu fico bobo de ver, ele tem uma certa entrada em juventude, de classe média mais alta, ele tem uma entrada grande. Eu fico pensando, esses meninos estão muito careta também, Dri, porque essa pauta dele, pelo amor de Deus, nos plenos século, com pauta de idade média, tá louco. Meninada careta que ele está conseguindo aí, mas é uma faixa menor, não espera. Exatamente. Tem ele, mas também tem os do nosso lado aí também, fazendo, né? Tem a turma boa nossa da juventude. Porque, olha, imagino vocês ali, né? Ali na Câmara, tem que ter estômago, né? Tem que ter... Porque é uma pauta, eu chamo de pauta da Idade Média. É coisa que a humanidade já ultrapassou e eles voltam. Então, quando você vê o cara falar em terra plana, você fica, como é que pode isso? Então, ele está voltando lá atrás, em algo já definido pela humanidade, vamos dizer assim. Agora, essa brigaiada com homossexuais, com LGBTQIA+, poxa, essa pauta já é um consenso de que, né, que o povo LGBTQIA+, tem que ter os seus direitos. Exato. E, enfim, fica essa briga, essa implicância, aí vai com mulheres trans, não querem reconhecê-las enquanto mulheres. É uma pauta tão retrógrada, atrasada, sinceramente, às vezes as pessoas ficam, não vamos entrar nessa pauta. Eu até acho que tem que discutir também com eles quando vier com essa pauta, porque é coisa da Idade Média. Isso já ultrapassou, a humanidade já passou por isso, esse preconceito, né? Então, enfim, eu acho que é claro que nós temos que abordar principalmente os assuntos da cidade, mas tem que mostrar também o retrocesso humanitário que isso significa, né? Apoio à guerra, política de ódio. Nós temos que discutir exatamente o contrário e fazer o contrário. Unificar o nosso povo, especialmente o povo mais pobre, em torno de um programa para melhorar a vida das pessoas, melhorar a sociedade, transformá-la numa sociedade mais humanitária, mais justa, com a relação entre as pessoas de amizade, de companheirismo, de construção coletiva, e não o individualismo que eles apregou, que me parece coisa que a humanidade já passou por esse momento em outra época e não pode voltar atrás. Acho que esse debate também, do ponto de vista da ideia, da ideologia, precisa ser feito também nas capitais e nas cidades do Brasil agora, até para que 2026 a gente tenha uma vitória cachapante contra a ultradireita. E parece que já estamos no caminho de fazer isso na Argentina também, novamente, depois do SUS. Então, vamos ver se a gente mantém a humanidade para frente, não voltando atrás nas épocas da Idade Média. Exatamente, né? A Argentina, estamos acompanhando o Milei aí, né? Que medo. Lucas Veiga diz, por favor, perguntem ao deputado se vai sair a Universidade do Vale do Aço ou não.
Estamos trabalhando muito, viu, Lucas, para isso. A ideia é, inclusive, aproveitar os recursos da repactuação do crime da Vale no Rio Doce, Mariana, que depois fez com que o nosso Rio Doce, o Vale do Rio Doce todo, tivesse prejuízo. Uma questão que vai ser essencial para recuperar a região é a universidade, para que ali a gente crie outros empregos, outra vocação também para a região do Vale do Rio Doce, e a formação de pessoas para isso será muito importante para as causas ambientais, para a geração de emprego e renda, que não seja apenas da mineração. Então, eu acho que a universidade se justifica de toda forma. Nós estamos lutando muito com isso, inclusive aí no Vale do Aço, junto com a nossa vereadora Cida, né? Eu e Beatriz Cerqueira, a Bia, que o pessoal citou como deputado estadual, nós três estamos travando muito essa pauta e vamos lutar para que aconteça. E mais um da Ideia Chama, o canal da Ideia Chama, agradece ao Rogério pelo emparedamento do general que inspirou o nosso último vídeo. Ah, sim. Depois vamos botar o vídeo aí no ar para a gente. Muito bem. Rogério. O general ficou lá como um mentiroso, linha dura e mentiroso. É duro para as Forças Armadas ter alguém assim, né? E eles montaram a CPI para ter palanque, né? Eu vi. Exatamente. Palanque para falar. Era um palanque para ti, aí que ficou conhecido em Brasil inteiro, e para outras, Elisiane e tantos outros deputados, né? Nós chegamos a ganhar deles, inclusive nas redes, viu? Na CPMI. Mostra que eles ficaram muito isolados mesmo. As redes nossas expandiram para a sociedade e a deles ficaram ali dentro da bolha bolsonarista. Mas também a tese deles era completamente absurda. Aliás, tudo deles é absurdo, né? Quando a gente consegue desvendar o que eles estão falando, a desmoralização é grande. Então, olha, foi um tiro no pé. Isso vai ficar nos anais da história do parlamento. O pessoal vai dar exemplo nas câmaras de vereadores. Nunca faça uma CPI para investigar você mesmo. Aprenda com a CPMI do golpe. Ô, Rogério, aqui eu quero fazer aqui um registro meu cabotino, mas eu era um dos que defendia ardorosamente aqui que essa CPI existisse. Muitos deputados, eu não lembro de ter entrevistado aqui, mas eu trazia vários deputados e colocava aqui, eu falava, vocês vão perder a oportunidade de fazer a CPI. E os deputados, não, veja bem, não é uma boa iniciativa, o CPI sempre é ruim para o governo e tal. Mas a gente precisa transformar isso aqui num evento para investigar as Forças Armadas, para investigar o golpe. A democracia brasileira precisa disso. Na época, qual que era a tua posição antes, Rogério? Eu era a favor, eu cheguei a apresentar o requerimento, depois a bancada do PT ficou majoritariamente contra e o governo contra. Mas eu cheguei a apresentar o requerimento. Né? Você não me deixa mentir aqui. Não, eu apresentei o requerimento. Eu, o deputado Joséildo, do PT da Bahia, a deputada Natália Bonavide, do Rio Grande do Norte, e o Paim, senador. Nós quatro chegamos a apresentar o requerimento, aí o governo não é que tinha medo da CPI, mas sabe aquele negócio, essa máxima? A CPI só atrapalha, vão fazer os programas sociais, vão montar base de governo, tem mais coisa para fazer, vai ser perda de tempo, o Supremo já está vendo. Tudo era verdade. Não tira a razão do governo. O governo quer pegar o centro da governabilidade dele. Mas, nesse caso, nós precisávamos dar uma resposta democrática à sociedade. O Congresso precisava de colocar a posição dele em relação ao que aconteceu. E eu acho que, nesse caso, a CPMI ela precisava de ser feita. Mas o governo tinha uma posição, o próprio presidente Lula, então, evidentemente, nós respeitamos. Agora, eles ficaram insistiram tanto que uma hora o governo falou, faz então a CPMI, vão lá para dentro, vão disputar. E deu no que deu, né? Desmoralização do bolsonarismo. Ainda bem que teve a CPMI, foi muito útil que tivesse, para botar um ponto final nessa balela que eles falavam, e ter um relatório com posição do Congresso nas mãos do Supremo. Isso vai... Olha, eu vou dizer para você, o Supremo ficou aliviado de ter tido a CPMI, porque eles estavam agindo com a responsabilidade sozinho de apurar, junto com a Polícia Federal.
Então, quando chega o relatório, o Supremo diz, olha, agora sim, eu tenho a posição de um outro poder, poder legislativo, e vamos fundo no processo. E não apenas o Supremo. Então, acho que ele teve essa utilidade. Eu senti alívio no Supremo Tribunal Federal, no ministro Alexandre Moraes, e também na Polícia Federal, de que não está agindo só, tem um respaldo político aí. Mas eu concordo com você, eu, na época, sempre achei que nós tínhamos que fazer a CPMI. Felizmente, ela acabou acontecendo por outras vias, né? Deus escreve certo por linhas tortas, mais ou menos isso. Muito bem, Rogério. Feriadão, aí vai passear, vai andar, vai fazer voto, vai dar aperto de mão, abraço no povo, que o deputado precisa disso também, né? Depois, a semana que vem, a gente conversa mais. Eu vou ter acesso amanhã vamos trabalhar, vamos pegar o resultado da pesquisa Quali, para ver como é que está o povo de Belo Horizonte, o que está pensando, quais as perspectivas, para a gente ter uma estratégia bem definida para a campanha. Boa sorte, Rogério. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom final de semana. Obrigado aí aos nossos ouvintes aí, nossos telespectadores aí da Fórum. Um abraço a todos e todas, sempre na luta. Valeu, valeu, tchau. Faz o L.